Ok, agora, lição 13, desafios culturais. Desafios culturais, página 37 na apostila. E essa é uma coisa que eu conheço muito bem, porque eu sou missionário de uma cultura, fazendo uma obra em outra cultura, e a palavra-chave, eu vou dizer, dessa lição é a palavra discernimento. Discernimento. Discernir o que é diferente na outra cultura, discernir o que fazer por causa da diferença, discernir quais diferenças são boas ou neutras, não tem problema nenhum, quais diferenças são boas e também quais diferenças não são tão legais. Uma coisa que é difícil é quando entra em uma cultura um pecado e o pecado faz parte da cultura. E outra dificuldade é quando, como missionário, você tem algo central na sua cultura e você traz para outra cultura achando que é não somente importante, mas é uma coisa bíblica, quando na verdade não é. É algo muito importante para a sua cultura, até cultura de igreja, mas não existe na outra cultura e não precisa existir na outra cultura. Mas o que você tem que ter? Você tem que ter discernimento, a habilidade de discernir entre o certo e o errado, entre o que você pode usar e o que você pode entrar, ou o que você pode tirar ou evitar. Inclusive, vocês estão chegando agora, eu vou dar folhas para vocês. Tem aqui a Laila e Paula para vocês. Isso, tá bom. Então, desafios culturais, a chave é discernimento. Discernimento. E eu provavelmente vou ter que confessar algumas coisas para vocês hoje à noite. Vocês estão prontos para isso? Porque vocês têm que entender, quando você nasce em um certo lugar, você é criado naquele lugar, você tem coisas enraizadas em você. Você é assim. Meu sangue é totalmente americano, totalmente. E às vezes, como missionário, você vai para outro país, no meu caso, eu vim para o Brasil. E às vezes, como estrangeiro, você observa certas coisas na outra cultura, no meu caso, a cultura brasileira, e você fica coçando a cabeça. "Mas que é isso? Por que o brasileiro pensa dessa forma? Por que ele faz isso desse jeito?" E é um desafio enorme para o missionário. Outra coisa que eu percebi nessa situação, o povo que começa a frequentar os cultos e interagir com o missionário estrangeiro está também procurando ter discernimento para entender o próprio missionário, porque ele faz coisas desse jeito. E às vezes o povo fala, olha, ele faz isso porque ele é americano. Outras vezes ele faz isso porque ele é cristão, cresceu na palavra e a gente ainda não. E tem discernimento dos dois lados, discernimento por parte do missionário e discernimento por parte do povo. E é uma coisa difícil. Às vezes, como eu falei, eu vou provavelmente precisar confessar algumas coisas. Eu já fiquei chateado com uma pessoa aqui ou ali, ao longo do meu ministério, falando tipo: "Ah, ele faz isso porque é americano", e eu: "Oh, não, eu faço isso porque está na Bíblia", não é só coisa eu me lembro, a gente realizou um retiro, hã, no na chácara Dom Bosco, anos atrás, não sei se o senhor estava conosco, anos atrás. E, eu me lembro da experiência, eu me lembro de certos modos de pensar das pessoas, porque a gente chegou, tipo, ninguém conhecendo a gente. Eu me lembro de certas coisas sendo faladas e feitas, e eu tentando entender o povo tentando me entender. E, eu ia falar algo sobre aquele lugar, o que aconteceu, eu esqueci agora, vocês podem me perdoar hoje à noite, né.
Mas eu me lembro desses debates, dessas confusões e tudo por causa das diferenças. E às vezes causa um tipo de contenda desnecessária. Então o missionário ele precisa chegar com paciência, é bom também o povo ter paciência, e ao longo desses anos eu percebi com a nossa igreja um um desejo de aceitar as diferenças entre nós, não aceitar pecado, mas somos diferentes e estamos tentando achar um certo equilíbrio. Eu, às vezes, eu vou para igrejas em regiões, fora de Rondônia e converso com um povo que conhece missionários americanos faz décadas, e essas pessoas falam tão bem do missionário, sabe? Nossa, ele é de outro país, tudo, mas Deus usou muito ele nas nossas vidas. E esse tipo de coisa me deixa muito feliz, porque aparentemente, com todas as diferenças, o missionário e o povo conseguiu formar uma amizade que dura. Muitas vezes o missionário já faleceu ou foi para outro ministério, outra região para plantar outra igreja, mas há um amor, há um carinho entre o missionário e o povo. Eu acho muito precioso isso. Deixe-me ler esse primeiro parágrafo para vocês. Trabalhar como missionário em uma cultura diferente é desafiador. Amém? E aleluia, é isso mesmo. Além de precisar se adaptar pessoalmente, o missionário enfrenta barreiras culturais que impactam diretamente a compreensão e recepção do evangelho. Nota essas coisas aqui: valores, expectativas, crenças locais e a realidade socioeconômica do povo diretamente impactam o evangelismo das pessoas e a plantação de igrejas, né? Às vezes o missionário ele fala: "Por que o povo faz isso?" E no meu caso, eu sei que às vezes eu vejo o brasileiro fazendo algo de um certo jeito, ele só faz dessa forma. E mas por que só assim, né? Por que não tem mais variedade nisto ou naquilo? E daí você acaba aprendendo especificamente questão de certos modos de andar, muito moto aqui no Brasil, moto por todo lado, tem moto por todo lado no Brasil. Nos Estados Unidos não, tem moto, mas moto normalmente é algo de um grupo muito pequeno. Lá é carro e carrão, né. Há um Camaro em frente da nossa casa hoje à noite. Camaro lá, muita gente tem Camaro lá. E por que isso, por que aquilo? Por quê? Por causa de uma economia diferente. E quando você, como missionário, reconhece certas diferenças entre a economia ou outras partes, você começa a ter mais paciência. Esse povo nessa cultura não vai fazer isso porque nunca fez, porque nunca teve como fazer aquilo, né? Você vai numa aldeia e o povo nem tem roupa para usar. Você não pode reclamar, o povo não tem. Você pode ensinar e mostrar, eles vão começar a usar roupa e tudo. Mas eles têm uma mentalidade diferente. Muitos missionários já me falaram. Quando você, por exemplo, cria seu filho na tribo com o povo da aldeia, seu filho vai pensar como os indígenas. E quando você coloca esse filho numa área urbana, vai ter dificuldade, não vai entender. No caso de até um missionário, por exemplo, na área urbana, eu estou aqui em Rondônia, Ouro Preto, eu era, ou estava, desculpa, em São Paulo, na capital, né? Essas coisas são diferentes. Quando eu levo os meus filhos para os Estados Unidos, há certas coisas que eles percebem que são diferentes. Meu filho Elias aqui, ele falou muito sobre como os jovens são lá nos Estados Unidos comparado com o que ele vê aqui no Brasil. Há uma diferença. Ele percebeu algumas coisas negativas dos jovens americanos. Eu avisava ele, eu falava para ele: olha, muito jovem americano não é tão amigável como o jovem brasileiro, há uma diferença. Inclusive, eu já ouvi muita pessoa falar como o brasileiro é muito mais carinhoso, né. Eu acho bem bacana isso, eu gosto disso. As pessoas me falam: "Se você for para a França, eles maltratam você". Agora eu não sei, que eu não fui.
mas é algo para entender quando você considera. O brasileiro, eu aprendi na cultura aqui, o brasileiro muitas vezes não quer ofender, ele não quer entrar em conflito contigo, ele fala sim quando ele quer dizer não, né, porque não quer conflito. E daí, como um missionário, por exemplo, eu me lembro, eu estava na minha casa e tinha um pedreiro mexendo no sótão da casa, e alguém ligou para mim querendo ele. Eu falei: "Ei, alguém tá te ligando, tá precisando de você". Ele estava lá em cima, ele falou: "Fala para ele que eu tô indo". "Mas você não tá indo". Eu fiquei assim: "Mas como assim? Você tá indo? Você não vai demorar mais uma hora lá e você não fala para ele que vai demorar uma hora". Mas eu fiquei, assim, chocado como americano, que um cara fala uma coisa dessa. "Tá indo? Nada". Mas novamente, eu estava tentando entender a cultura. As pessoas me falavam que, por exemplo, no México, e eu acho que acontece aqui no Brasil também, mas você vai lá no lugar onde o pessoal está consertando o seu carro, "Está pronto?", "Não, vai estar pronto amanhã", né. Você volta no próximo dia, "Tá pronto?", "Não, amanhã". Próximo dia, "Amanhã". Mas é sempre amanhã, eu sempre venho amanhã, mas amanhã é hoje. Mas amanhã quer dizer agora não, né. E como missionário, o que acontece? Quando você passa por isso, a palavra em português é enrolação, não é? Enrolação, né. E daí, muito missionário, ele desiste, ele fala: "Eu não aguento isso, tchau". Eu ouvi uma estatística, agora eu não sei, porque muita estatística é difícil saber se é verdade, mas 50% de missionários voltam para a pátria depois do primeiro tempo no campo, dizendo: "Eu não vou voltar, não vou ser mais missionário". Eu acredito que muitas vezes é por causa dessa diferença, existe algo chamado choque cultural, e é uma diferença, é difícil, né. E às vezes, né, você não entende, às vezes conversando com a minha esposa, ela conversa com alguém, ela fala que o português não é muito legal, eu acho que ela fala bem, mas ela conversa com alguém, ela fala algo, a pessoa responde de uma forma tão diferente do que ela imaginava, ela nem sabe o que falar, porque "Mas eu falei isso, a pessoa falou aquilo, agora e o agora como que a gente vai resolver isso? Eu não estou entendendo essa pessoa não está me entendendo". Aí fica assim, né. E novamente é um desafio. E, por causa disso, o título dessa lição é Desafios Culturais. Vamos ver aqui, Judas escreveu versículos 22 e 23, vocês podem abrir as suas Bíblias, mas está aqui na folha. Apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Esse discernimento, essa palavra-chave, é essencial tanto em coisas espirituais quanto em coisas culturais. O ministério do missionário, portanto, se torna muito mais eficaz à medida que ele aprende e se adapta para a cultura. Então, note aqui, em Judas capítulo, só tem um capítulo, versículo 22 e versículo 23. Apiedai-vos de alguns, tenha compaixão de alguns, usando de discernimento. Essa pessoa, eu vejo como essa pessoa pensa e age, ou como esse povo dessa cultura, e precisa de um tipo um abraço espiritual, precisa de carinho, é um povo carente, sei lá, mas com discernimento você presta atenção, você procura discernir onde a pessoa está, como a pessoa pensa, e você age daquela forma. Ele diz aqui: "E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne", ou seja, você fala com mais ousadia, de forma mais franca: "Ei, você está errado, e você precisa mudar". Então existe a necessidade de discernir, de prestar atenção nas pessoas. Interessantemente, além de desafios culturais indo de um país para o outro, existem desafios entre pessoas e famílias e cidades diferentes. O rondoniense que eu conheço bem agora é diferente do que o paulista que eu conheci uns anos atrás.
a diferença, modo de pensar. Eu me lembro, vou dar um exemplo, lá em São Paulo, eu ouvi várias vezes paulistas falando tipo, quem fala "nós vai", não sabe falar, "nós vai". Aí eu moro aqui em Rondônia, quem não fala "nós vai", quem não fala "nós vai". Mas eu me lembro do jeito que o povo de lá em São Paulo falava sobre, certas pessoas, criticando o jeito de falar, "nós vai", "nós fala", né. E agora aqui em Rondônia, não é todo mundo, e não é sempre, mas uma boa parte da população fala "nós vai", "nós fala", né, e corta muito outras palavras. E então eu me acostumei, eu tento não usar essa forma de falar, que existe a forma correta, mas é diferente. Então até no próprio país você vê essas diferenças e você vai se adaptando. Inclusive eu sei que há certos ecos normais que eu uso quando eu falo português. O que é difícil para o missionário é quando ele comete o outro erro que o brasileiro não comete, e o brasileiro assim, por causa desse erro, né. Eu sempre uso o exemplo da vez que eu falava sobre a pula-pula. Porque pula, pula-pula. Não pastor, é o pula-pula. Mas todo mundo estava rindo muito aquele dia que eu falei a pula-pula, né. Então, povo que fala "nós vai", que quando alguém fala "ah, pula-pula", né, mas tá bom, tá bom. Mas é um desafio. Alguém fala: "Ah, mas isso não é grande". Bom, não é grande, mas quando você, como missionário, não está com teu povo, e as pessoas acabam rindo de você, e você está lutando para poder fazer algo no ministério, o povo não te entende. Às vezes há um conflito até por coisa mínima, às vezes é tanto estresse que o missionário ele fica chateado, ele acaba tendo uma mentalidade contra o povo, e muitas vezes ele sai do país e não volta. É triste, mas acontece. Não é sempre, mas é comum. É comum. Eu conheço, a gente tem várias cartas de oração de missionários ao longo dos anos. A gente vai de lugar em lugar e a gente pega e a gente ora por esses missionários. E muitas vezes eu pesquisei na internet o, como está esse missionário agora. Eu leio ah, ah, o que está escrito. Eu falei carta, mas é cartão de oração. Eu leio e não está mais no campo missionário. Está fazendo outra coisa. Não está mais no ministério às vezes, que é algo triste. Note o que Paulo disse aqui em 1 capítulo 9. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estamos sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então Paulo não abandonou a cultura dele, ele não abandonou a língua dele, ele não abandonou a lei de Deus na vida dele, ou seja, ele não se tipo foi para a imoralidade, porque ele procurava ganhar para Cristo pessoas imorais, mas quando ele estava com as pessoas, ele procurava se adaptar para as pessoas e agir de uma certa maneira que dava para conversar. Muitas vezes o maior obstáculo para a obra missionária é o próprio missionário. Isso é complicado. E eu falo tudo isso para vocês como missionário, mas vocês também precisam saber, ainda que vocês não sejam missionários, vocês perdem eficácia no seu lar e com seus vizinhos se você não consegue compreender o descrente no seu lar, na sua vizinhança ou onde for que você vai.
Cada um de nós precisa entender o que eu falo e o que eu faço é impactante. E às vezes o descrente permanece sendo descrente por causa do crente. E é muito triste. Inclusive, Paulo escreveu sobre o povo de Deus, ele escreveu em Romanos capítulo 2, se eu não me engano, ele falou que os gentios blasfemam de Deus por causa de vocês, né. Você não é um bom exemplo. No caso, eu devo evitar imoralidade, impureza, qualquer tipo de pecado, mas também eu devo procurar discernir a outra cultura. Olha aqui, o discernimento que é necessário para possibilitar sucesso na obra missionária não aceita mudar o evangelho para que o povo queira ouvi-lo, mas sim procura melhorar a presença do missionário na comunidade ao pregar o evangelho. O evangelho transcende culturas, confronta o pecado em todas elas e transforma vidas. O missionário quer fazer o máximo para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Eu não sei se você tem uma caneta aí, mas vocês devem marcar essas palavras aqui em Tito, capítulo 2, versículo 10. Ornamento da doutrina. A doutrina é o que nós ensinamos especificamente aqui para alguém ser salvo. Eu ensino, você é pecador, você precisa de Jesus, ele morreu por você, foi sepultado, ressuscitou, cumprido um monte de profecias. Você crê nele e você será salvo também. E é isso que é suficiente para salvar a alma. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Então, se você crê nessa doutrina do evangelho, você será salvo. E ao mesmo tempo, ele diz aqui que é importante ser ornamento da doutrina de Deus, né. Você, minha esposa, ela gosta de fazer um prato para mim, né, a refeição, a janta. E ela faz algo aqui ali para ficar bonito, né, tem que ficar bonito. Ela me diz, não sei se é verdade, mas ela me diz que a comida fica mais gostosa quando é mais bonita. Vocês acreditam? Vocês acreditam? Eu não sei. Mas para mim, porque o que eu faço? Eu junto tudo e como, né, para mim tanto faz. Ela gosta de tudo separadinho no prato. E eu concordo contigo, parece mais gostoso quando você vê no prato, né, para mim é a mesma coisa quando entra na boca, tá bom? Mas desse modo, quando você prega o evangelho, a sua vida deve ter um certo comportamento que combina com o evangelho. E no caso de desafios culturais, vamos procurar destruir os obstáculos que acabam afetando o impacto do evangelho. Algumas dicas, então, para o missionário desenvolver a melhor estratégia transcultural. Primeira coisa, abordando a ultracultura. E a segunda coisa, comunicando o evangelho com efetividade. Então, primeira coisa, abordando a ultracultura. Número 1, reconheça as diferenças culturais, os valores e costumes únicos, o nível de conhecimento bíblico. Eu nem sei quantas vezes, irmãos, eu fiz essa oração. Deus, me ajude com o português e me ajude com a cultura brasileira. Eu quero entender, que muita coisa eu não entendo. Às vezes, sabe, um brasileiro conta uma piada para mim, e não é engraçado para mim, porque eu sou de outra cultura. Eu não, para mim, não, não é ruim a piada, mas não tem graça, eu não sei. Mas às vezes eu percebo que eu falo algo que para mim é engraçado e ninguém tá rindo. Ou, às vezes, eu falo algo normal e todo mundo tá rindo. Eu não sei se é para o português ou para o povo é algo engraçado. Eu acho que às vezes é por causa da diferença das culturas e o povo tá rindo porque o que eu falo é realmente algo engraçado para o brasileiro. E para mim, não é nem tanto, né. Mas se eu reconhecer essas diferenças, acaba fazendo mais sentido. E há valores diferentes, há costumes diferentes, né. Eu noto aqui no Brasil, uma coisa que eu noto, eu acho muito interessante. Você vai para o shopping, você vai para o restaurante,
e a mulher fica vestida igual a princesa. Ela é linda. E o rapaz de camiseta, calça jeans, furados aqui e tênis, e ele vai lá, ele tá bem. E ela não, parece que ela tá indo para algo de realeza. E ele tá indo para o jogo de beisebol, algo assim, tipo, uma grande diferença, algo que eu não entendo. O americano é feio, mas o americano vai para a loja, ele vai para o shopping de pijamas até, eu não tô nem exagerando. E o brasileiro, nossa, mas tipo 15 centímetros de maquiagem no rosto, mas prontinho para tudo. Eu não digo errado isso, mas eu digo, que diferença entre as culturas. E eu fico assim, eu vejo, por exemplo, a gente vai fazer algo especial para o nosso nenê de 2 anos, né, uma coisinha. Então, um balão aqui, um bolinho para o aniversário. Ah, mas o brasileiro gasta R$ 2.000 e tem todo tipo de decoração para uma criança que para o americano nem vai lembrar. Inclusive é mais adulto bebendo e comendo e conversando do que criança. E muito adulto presente na festa nem conhece a criança. E você fala: "Por quê?". Eu não sei por quê, mas é uma outra cultura. Imagina para alguém que é de fora ver isso, eu eu não entendo isso. É errado? Eu não vou dizer que é errado, mas não faz parte da minha cultura. Obviamente, há algo valorizado nisso para o brasileiro. Então, por quê? Então, o americano procura entender, ou americano, qualquer missionário, pode ser da Alemanha, mas procura entender, ok, isso é importante para o brasileiro nesse caso. Ok. É. O nível de conhecimento bíblico, eu preciso reconhecer isso. Ok. Ah, eu percebi algo, a cultura a minha cultura tem a Bíblia em tudo, influenciando até o ateu, tem ateus lá que falam que são cristãos culturais, que quer dizer que seguem um modo de pensar que é mais ou menos cristão, mas não aceita a ideia de Deus, nada disso. E daí eu percebi que em outras culturas, como por exemplo no Brasil, essa cultura aqui é muito mais católica e tem certas influências das tribos indígenas, etc. E às vezes algo que para mim parece normal, biblicamente, porque eu vejo na Bíblia, nunca entrou na cultura. O americano, até os americanos, no filme e tudo, usar o nome de Deus livremente. Oh meu Deus, meu Jesus, é absolutamente pecado, é tomar o nome do Senhor em vão, é errado, mas muito errado. Hoje em dia isso está mudando na cultura americana, mas quando o americano chega aqui e ouve até pastores falando: "Meu Deus, nossa, é chocante". É tipo: "Oh, como que você pode falar tão, levianamente o nome de Deus como se ele fosse qualquer pessoa?". Para nós é até um tipo de palavrão usar o nome de Deus de qualquer forma. Agora, o americano, ou desculpa, o missionário, no meu caso o americano, ele precisa avaliar, ok, esse é um pecado que o povo está conscientemente cometendo, ou é algo que o povo nunca aprendeu? E se nunca aprendeu e é realmente errado, o que o missionário precisa fazer para ajudar o povo a entender que, na verdade, diante de Deus, isso não é muito legal? E você vê isso na questão de moralidade e outras coisas. Número 2, identifique o que precisa ser transformado, né. Nem todas as práticas culturais são compatíveis com os princípios bíblicos, então, às vezes, existe algo na cultura que realmente é pecado, às vezes não. E tem que discernir, ok, isso daqui não é muito legal, mas esse daqui não tem problema, é diferente, mas tá bom, tá beleza. Então, vamos continuar com isso. Eu já decidi com toda a graça que Deus me dá, eu não quero plantar aqui no Brasil uma igreja americana, eu não quero. Eu quero uma igreja totalmente brasileira, mas eu não quero, preste atenção, nem o pecado dos Estados Unidos, nem o pecado do Brasil na nossa igreja. Eu não quero. Agora, número 3, demonstre respeito pela cultura.
Aprender sobre a vida cotidiana e a linguagem local demonstra empatia e abre portas. Eu falei que é hora de confessar. Posso confessar os pecados dos outros? Não, provavelmente eu cometi esse pecado também, mas eu estou brincando porque as crianças às vezes estão confessando os pecados dos outros, então, mas aconteceu hoje à noite, na verdade. Mas enfim, às vezes quando é só missionários conversando, não fala com os missionários que o pastor John tá falando isso, tá bom? É segredo entre nós. Eu sei que eu tô gravando, mas eles não vão assistir, tá bom? Mas o que acontece? Às vezes tem algo na cultura onde o missionário está que ele não gosta, mas não gosta mesmo. Irrita ele. E às vezes há um papo, né, sobre aquilo. E às vezes você percebe que se esse missionário não levar isso para Deus, vai agir na carne e vai fazer algo errado e vai acabar prejudicando o próprio ministério dele. É muito fácil isso acontecer, muito fácil, né? Mas isso acontece e eu acredito que com tudo que está dentro de nós e pela graça de Deus, devemos procurar respeitar as diferenças da cultura, as diferenças que não são pecados. E até na questão dos pecados, ver como ajudar o povo a reconhecer o pecado sem dar a ideia que a outra cultura é superior. Porque não existe isso. E diante de Deus, não é verdade que todos nós somos pecadores? Não é verdade que todos nós precisamos da graça de Deus? E não é verdade que há pecado em cada cultura que existe, porque todos nós somos errados? Sim. Então, e é difícil. Por exemplo, se Deus manda alguém de uma cultura para outra, é porque ele quer que aquela pessoa daquela primeira cultura, indo para outra cultura, leve ele algo para aquela cultura. Agora, eu nunca vi na Bíblia, é para você levar a América para o Brasil. Não. Mas aparentemente é algo que o missionário aprendeu uma cultura, que ele leva para a outra cultura. E a gente tem que abordar a outra cultura com respeito nesse caso. Agora, comunicando o evangelho com efetividade. Número 4 aqui, adapte a mensagem ao contexto cultural do povo. Você vê muito isso nas parábolas de Jesus. Eu menciono aqui que Jesus falou da água viva para a mulher à fonte de Jacó, o poço de Jacó. Ele conversava com essa mulher e, usando o que ela conhecia, ele falava sobre a água viva. Os dois começaram a falar sobre água. Então, eu gosto de usar coisas que vocês vão entender. Eu posso mencionar coisas da cultura de Ouro Preto para vocês poderem falar: "Ah, eu entendo o que ele está falando, porque faz sentido para vocês". Agora, se eu ficar falando sobre Nova York, não é a cultura de vocês, vocês podem tentar entender. Nem eu entendo Nova York, na verdade. E Paulo falou do Deus desconhecido, em Atos 17, aos atenienses supersticiosos. Esse povo tinha vários monumentos, ídolos e tudo, e tinha um negócio de pedra, eu imagino, que disse ao Deus não conhecido. E Paulo, vendo isso, ele estava pensando: o Deus que eles não conhecem é Jesus. Então ele começa a pregar em Atos 17, eu estou aqui para falar para vocês algo sobre esse Deus que vocês não conhecem. Eles ficaram curiosos, por causa do jeito de usar o que fazia parte do povo ali para ensinar. Então a gente tem que adaptar a mensagem para o povo entender melhor o evangelho. E irmãos, uma coisa muito interessante, né? Eu não entendo tudo o que Deus faz, com certeza, mas há certas coisas que eu já tentei falar para, por exemplo, nossa igreja ao longo desses anos, e parece que não estava tendo, sabe, aquele impacto. Tipo, e eu acho que às vezes o problema é que é a própria língua. Eu não conseguia me expressar bem, eu não sabia o jeito de falar. E a Bíblia diz que é para a esposa que tem marido descrente ganhar ele pelo jeito dela, não de falar, mas por um espírito manso e quieto. E eu uso essa palavra ganhar porque eu tenho um sentido na minha cabeça que é do inglês. Mas essa palavra ganhar
quando eu explico para a mulher, é mais a ideia de conquistar. Não batalhar contra ele para, você vai ser assim, marido. Mas, tipo, ele fica vencido no coração no sentido de falar, nossa, minha esposa é tão maravilhosa. Ela não fica gritando e brigando comigo, e eu faço tanta coisa errada, mas ela tem esse espírito manso, quieto, me servindo, e ela conquista o coração dele. E ele quer continuar no caminho certo com ela por causa do efeito na vida dela. E eu percebi que, pelo menos eu percebi na minha vida, talvez para vocês entendem a palavra ganhar de outra forma. Mas na minha vida, eu muitas vezes falava a palavra ganhar, porque é a palavra na Bíblia, e não tava tendo impacto. Eu me lembro, eu falei, bom, não sei porque as mulheres não estão entendendo o que eu estou querendo falar. E daí eu fiquei pensando sobre o uso da palavra ganhar, e eu adaptei a coisa, eu falei, bom, é a ideia de conquistar. Eu me lembro de uma esposa, eu usei a palavra conquistar para descrever a palavra ganhar na passagem. É tipo algo, tipo uma luz brilhou na cabeça dela. É isso! É isso! Né? Que ela queria brigar com o marido, ela queria que eu ligasse pro marido e falar, isso e aquilo, faz isso, para com isso. Eu falei, você nunca vai ganhar seu marido. Qual marido quer uma mulher que é assim? Ou que quer um pastor que é assim, né? Não, ninguém quer. Mas o marido ele quer uma esposa carinhosa, paciente, que faz o certo, e consegue calar a boca, né? E, às vezes a mulher: "Mas tem que resolver isso agora". Você não vai resolver desse jeito, né. Eu aprendi isso, pela língua eu estava tendo dificuldade em expressar isso. Número 5, separe cultura pessoal do evangelho. O foco é Cristo e não a nacionalidade do missionário. Eu já enfatizei muito isto hoje à noite, mas é importante identificar o que é da cultura e o que é da Bíblia e tentar distinguir. E às vezes, e eu já falei para nós, agora eu lembro que eu queria falar quando eu falei sobre Dom Bosco, que eu preguei sobre isso lá. Eu falei: "Não olhe para mim dizendo: "Ah, o que ele faz, o modo de pensar é tudo americano", porque eu vou falar para vocês, a minha família, nós fazemos parte de uma subcultura até na nossa própria pátria, porque somos cristãos. E o nosso modo de vestir, de falar, de agir, para onde nós vamos, tudo isso não é, muitas vezes, como a grande maioria dos americanos. Nós somos estranhos. Você que há mais mulher usando vestido e saia aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos. Então a gente anda dessa forma, somos estranhos muitas vezes. Ninguém fala lá: "Ó, vocês são assembleanos". Isso não existe no jeito americano lá. Mas as pessoas falam: "Nossa, mas diferente, né?" Eu não vou usar mais essa coisa antiga, né, tem um modo de pensar. E a gente sabe, então eu falei para a nossa igreja anos atrás lá, eu falei: "Ó, não, tipo, fica falando: 'Ah, é tudo que eles fazem é americano, então a gente faz do nosso jeito'". Não é para ser assim. O que realmente é bíblico, é certo, é correto, e assim você vai distinguindo. Eu preciso fazer isso, o povo precisa fazer isso. Número 6, considere os fatores sociais. E eu coloquei aqui economia, educação, racismo, linguagem. Economia. Disparidades econômicas podem gerar percepções de desigualdade e precisamos reconhecer isso. Eu percebi na nossa cidade, se eu fizer algo no bairro mais pobre, há uma certa população de Ouro Preto que não vai. E se eu fizer algo em um lugar muito chique, tudo chique, há uma certa população que não vai, que eu já tentei juntar assim. Então eu procuro juntar em uma situação mais ou menos, sabe? Não ultra chique, mas também não ultra tipo, não sei qual seria a melhor palavra sem criticar alguém, mas você sabe o que eu tô querendo falar, mais ou menos assim, sabe. E daí, dá um eu me lembro, eu estava fazendo vários estudos bíblicos em casas diferentes, eu me lembro, certas pessoas gostavam de fazer estudo bíblico conosco, mas quando eu queria fazer em certas casas, as pessoas não iam, de jeito nenhum, por causa de classismo.
que existe nesse país. Agora, classismo aqui talvez seja um grande problema. No meu país é racismo. E lá você tem igreja e é só pessoas de uma certa cor. E quando você for para essa igreja, todo mundo, "Oh, porque você está aqui?" É? Não necessariamente brigando contigo, mas é diferente, né? Por causa da cor da pele. Aqui agora no Brasil é tão diferente, tão misturado. Às vezes eu vejo alguém e eu nem sei qual é a cor de verdade da pessoa, a etnia, eu não sei lá, né? Tão misturado daqui. E eu vejo às vezes, por exemplo, tem mãe e pai, os dois são brancos, e sai uma criança que é outra cor, né? E não, nada errado aconteceu, é por causa da mistura genética aqui no país. Agora, isso não acontece se você nos Estados Unidos tem 2 pais brancos e sai um filho de outra cor, todo mundo fica: "Espera é algo errado, é algo errado". Mas por quê? Porque é algo tão na cultura de lá comparado com aqui. Eu não estou nem exagerando, realmente é uma coisa. O racismo tão forte até em muitas igrejas, que pastores pregam contra a ideia de um casamento interracial, né. Se negro casar com branco é pecado. Não é pecado, mas existem pessoas que falam assim, que é tão errado que é pecado, não é para ser. Eu não concordo com isso, especialmente vendo aqui na Bíblia que pessoas como Moisés se casaram com pessoas assim, não era problema, não é pecado. E a educação, níveis variados de instrução afeta a compreensão da mensagem, a gente tem que lidar com isso. Tem uma boa parte da população de idosos aqui que não tem leitura, é mais difícil alcançar essas pessoas. Linguagem também, aprender o idioma local é um sinal de respeito e facilita o entendimento. Eu sempre falo para novos missionários, a sua primeira vez no país, a única responsabilidade que você tem é aprender a língua. Aprenda a língua, porque aprendendo a língua, você permanece sendo apto para ensinar, que é uma necessidade para um pastor. Você consegue se expressar, você consegue falar. Então, irmãos, vamos lembrar dessas coisas. Talvez alguém pense, porque aqui não é um grupo de missionários, nossa igreja. Mas a verdade é que ainda assim você pode pensar sobre quem tem parente não salvo, né? Quem tem amigo não salvo, colega de trabalho, colega de escola. O que a gente vai fazer? A gente pode colocar em prática essas coisas, dizer, eu vou fazer o meu máximo para não criar obstáculo para a pessoa que precisa de Jesus. Eu faço a minha parte. Eu falo de Jesus, eu vivo o evangelho, e eu procuro entender a outra pessoa todo dia. Para o missionário, eu vou na loja, no mercado, qualquer lugar. Eu estou sempre consciente, eu sou diferente. Eu sou diferente. Eu sou diferente. Não que eu quero achar que eu sou superior, mas como eu posso entender essa pessoa? Como eu posso falar com essa pessoa? Como essa pessoa vai reagir? Porque eu sou missionário aqui.